Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar convosco uma mensagem que encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 2 e versículo de número 1 a seguir. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: "Enchei de água as talhas", e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Meus irmãos e meus amigos, eu gostaria de, em alguns minutos, compartilhar convosco sobre um tema: convidando Jesus para os momentos de alegria. Nós vemos aqui, meus amados, no início do ministério de Jesus, depois de, por alguns anos, ele ter ajudado seu padrasto José na carpintaria, depois de ter ido ao deserto e ser tentado por Satanás, de ter vencido essa tentação, depois de ter ido ao encontro de João Batista e ser batizado nas águas, dar o exemplo para a humanidade, depois de ser chamado por João Batista de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora Jesus, ele adquire para si alguns discípulos que seriam deles o pontapé inicial para divulgarem o seu evangelho. E agora nós encontramos aqui em Caná da Galileia um evento que era um casamento. A Bíblia não fala o nome do noivo, o nome da noiva, o nome do mestre-sala, daquele que estava organizando o evento. Mas a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos foram convidados para este casamento. Casamento, vocês sabem, é só alegria. Fala de união matrimonial. Num casamento se come carne, se toma vinho. Tem tanta coisa boa num casamento. Se você for ver nos dias de hoje, queridos, você é convidado para um casamento. Você pega a sua melhor roupa, o seu terno, o seu melhor vestido, minha irmã. Você vai para o casamento apreciar um noivo e uma noiva, se casando para serem felizes para o resto da vida. E depois da cerimônia, o que acontece? É a festa, onde é servido, meus amados, o buffet, onde é servido churrasco, carne de toda espécie, você come até dizer chega. Casamento é coisa boa. E o que eu vejo na Bíblia Sagrada, meus amados, é que
nós encontramos nos 4 evangelhos da Bíblia Jesus sendo chamado para os momentos de dificuldade. No momento em que um paralítico estava lá, ele foi chamado. No momento que um cego estava passando uma dificuldade, ele foi chamado. No momento em que o mudo foi chamado, ele foi... o mudo não estava falando, ele foi chamado. No momento de grande dificuldade, ele foi chamado para curar um enfermo, para libertar um oprimido, para expulsar um demônio. Agora, nós encontramos aqui um único momento do ministério de Jesus, que Jesus foi chamado para uma coisa boa. E a Bíblia diz que ele foi convidado para este casamento. Sabe o que nós aprendemos aqui? Não vamos se lembrar apenas de Cristo nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de problema. Vamos se lembrar de Jesus nos momentos bons também. No momento de dificuldade, você diz: Jesus, esteja comigo nesta batalha. Mas nos momentos de alegria, você se esquece dele. Você está feliz, você está alegre, você está vivendo um momento de só alegria, de bonança. Diga nesta noite: Jesus, entra na minha vida, compartilha a minha alegria. Eu quero compartilhar a minha alegria contigo, Jesus. Entra na minha vida, entra nessa bonança. O Senhor está convidado para entrar na minha vida. Eu quero glorificar o teu nome, eu quero exaltar o teu nome, eu quero estar contigo, eu quero viver contigo, porque só o Senhor é Deus. Imagine, meus amados, se Jesus não fosse convidado para aquele casamento. Pois aconteceu ali um fato inédito: o vinho acabou. E mesmo sem começar ainda os seus milagres, a sua mãe já sabia o propósito e chega para ele: filho, o vinho acabou. E Jesus diz para ela: que tenho eu contigo? Em outras palavras, quis dizer: mulher, deixe que eu resolvo. E agora Maria, a mãe de Jesus, diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Eu digo, meus amados, que há muita gente que diz por aí que nós não damos crédito a Maria. Eu digo para vocês que nós damos crédito a Maria. Nós admiramos Maria, porque ela foi a mãe de nosso Salvador. E uma das coisas que me chama a atenção e que eu obedeço a ordem de Maria é esta: fazei tudo o que ele vos disser. Pois ela não diz aqui: fazei tudo o que eu vos pedir. Então Maria não nos pede nada. A única coisa que ela pediu foi que nós fizéssemos tudo o que Jesus mandou. Então, uma vez que nós estamos obedecendo a ordem de Deus, nós estamos obedecendo a ordem de Maria. Por isso, nós não excluímos Maria da classe das pessoas da fé. Maria foi uma mulher de fé, foi uma mulher escolhida para dar a luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que ali tinha 6 vasos de pedra que os judeus usavam para as purificações. E agora Jesus diz: enchei de água. Eles encheram de água e a água se transformou em vinho. E agora o mestre Sala prova que é o vinho, e o milagre aconteceu. Foi o primeiro milagre que Jesus operou. Meus amados e queridos irmãos, convide Jesus para os seus momentos de alegria.
Porque quando surgir um problema na sua vida, Ele vai estar com você. E você vai dizer quão bom e quão suave foi ter convidado o meu mestre nos momentos de alegria, porque na hora da prova Ele me ajudou. Fique com esta palavra, querido, medite nela, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus.